primeira pergunta é do Felipe Fit. No cardio pós-treino, o shake de proteína eu tenho que tomar depois do treino ou só quando acabar o cardio? Então, irmão, não vou te falar o que é certo ou errado, eu vou te falar o que eu faço. Depois que eu termino meu treino, que eu vou pro meu cardio, porque eu faço o cardio depois do treino, eu tomo minha coqueira com glutamina com 20 gramas de glutamina, mais 20 gramas de BCAA. Depois que eu termino meu cardio, eu levo o meu shake lá. São 20 gramas de oximase, mais 60 gramas de whey protein. Eu faço dessa forma, assim que eu termino o treino, que eu tô indo pro cardio, eu dou preferência pro BCAA e pra glutamina, e depois que eu termino o cardio, eu tomo o shake de proteína mais a oximase aí, beleza? Segunda pergunta, o Léo HP. Fala, Léo, durante um dia exaustivo, o que é mais importante? Bater a quantidade de refeições necessárias ou as horas de sono? Abraço! Bom, cara, veja bem, fazer as suas refeições no final do dia é tão importante quanto dormir. Para você ter uma noção, cara, olha só. São 4h26 da manhã, eu tô aqui agora para preparar o meu frango, eu vou terminar de temperar ele, o próprio já tá pronto ali, porque eu vou ter que fazer a última refeição e eu vou dormir mais ou menos umas 6 horas. A minha rotina é corrida, a minha rotina não é normal, não tem horário fixo durante o dia, mas caso você não possa fazer isso que eu tô fazendo, comer tarde, passar da hora, tem que acordar cedo e tudo mais, tenta diminuir o horário entre as refeições para você bater no final do dia tudo que você precisa, beleza? A próxima pergunta é do Severo Brice e tem um pouco a ver com a pergunta anterior. Ele mandou assim: Léo, você não acha que tá dormindo pouco? Abre parênteses, descansando, fecha parênteses. Ouvi dizer que os músculos crescem enquanto você descansa e não enquanto você está na academia. Isso é verdade? Você precisa ajustar sua rotina para poder crescer mais. Sou seu fã, manda um salve, #rasgaleléu. Então, Severo, o que você ouviu é verdade. Você constrói músculos fora da academia e não na academia em si. E o crescimento muscular, a hipertrofia em si acontece durante o sono porque é a hora que você está se recuperando das microlesões que você causou lá no treino. A minha rotina é muito corrida e muito embaralhada, brother. Então eu vou te dar um exemplo. São 5 e pouquinho da manhã agora e eu tô deitando pra dormir agora. Não é que eu durmo pouco. Como eu não tenho horário fixo e eu faço o meu horário, eu posso dormir um pouco até mais tarde. Eu durmo pelo menos 6 horas por noite. Mesmo quando eu deito muito tarde, igual são quase 6 horas da manhã agora, eu durmo em minhas 6 horas de sono, acordo e começo minha rotina normal. Atrapalha bastante, mas é o que eu posso com os horários que eu tenho. Porque às vezes surgem compromissos durante o dia, surgem coisas durante o dia que eu preciso fazer, e como sou eu que resolvo tudo, o meu horário vai embora, entendeu? A próxima pergunta é do Guto Strege. E aí, monstro, queria que você desse umas dicas para desenvolver um músculo que está fora de simetria do shape. No caso dele, são os ombros. Porque eu sei que você também tinha esse problema antes de competir. Valeu, véi, e abraço. Abraço, meu irmão, e tem uma dica top, cara, que eu posso dizer pra você, que você vai poder encaixar nos seus treinos aí, que vai te ajudar pra caramba. Segue aí. Antes de eu começar essa dica, eu queria falar que se o áudio não estiver legal, é porque o pau no cu do Rafael Brandão tá com o meu microfone lá em São Paulo e não me mandou ainda. Então, só de sacanagem, vai lá no Instagram dele e comenta #RafaPauNoCu, só pra ele aprender, beleza? Cara, podem ter muitos motivos pelos quais seu ombro não está desenvolvendo. Um deles pode ser a falta de treino. Talvez você não esteja atingindo seu músculo da forma que você deveria. Ou talvez a falta de planejamento. Pode ser que você não tenha programado direito a sua rotina de treinos e isso não esteja tirando o máximo do seu deltoide. E a dica que eu vou dar aqui é em relação mais ao primeiro caso em si. Uma técnica legal de você atingir o seu deltoide lateral, que é o que dá o aspecto assim de largo, que dá o aspecto de simétrico, seria você fazer essa técnica que eu vou falar agora. Você vai fazer um drop set de 2 fases, ou seja, você vai usar 3 pesos diferentes. Você vai começar com uma carga grande, vai fazer 15 repetições, você vai dropar de 1 a 2 quilos nessa carga aí, e você vai fazer mais 15 repetições, vai dropar novamente de 1 a 2 quilos e vai fazer mais 15 repetições. Serão 45 repetições no total, e se você encaixar nos seus treinos de ombros, fizer 4 séries disso aí, com certeza você vai se exaurir muito. Agora, em relação à execução, não tem muito mistério. A única dica que eu posso dar pra vocês é pra manterem sempre o cotovelo apontado pro alto e não encolherem o trapézio durante a execução. A próxima pergunta é de uma marombeira, é da Evelyn Nogueira. Bom dia, monstro. Bom dia, minha linda. Sobre hipertrofia, minha divisão de treino é posterior e glúteo e quadríceps. Se acontecer de na terça eu malhar posterior e quarta quadríceps, atrapalha muito? Sei que o certo é o descanso, mas às vezes acontece e eu acabo deixando de malhar. Tamo junto. Então, Evelyn, você tem que partir do seguinte ponto: ficar sem treinar não é legal. Só que se você fizer um treinamento mal planejado, também não vai ser de grande benefício pra você. A dica que eu poderia te dar aí nesse caso é a seguinte. Então, Evelyn, eu tô aqui agora na mesa flexora, como vocês estão vendo aqui, terminando aqui agora meu treino de posterior, cara. Eu faço deltoide, tríceps e posterior. Já que às vezes você não consegue fazer o treino de perna completo, que é o posterior, quadríceps e tudo mais, a dica que eu te dou é separar por pelo menos 2 dias esses músculos aí. Por quê? Por mais que você esteja treinando o quadríceps, é muito difícil você isolar ele sem usar músculos secundários. O que eu tô dizendo com isso é que você vai fazer quadríceps, mas você
você vai provavelmente estar atingindo o posterior de alguma forma. Então, se você treina posterior, por exemplo, na terça-feira, espera pelo menos a quarta para dar um certo tempo de recuperação, um certo tempo de descanso, para você treinar o quadríceps, por exemplo. Deixando bem claro que isso não é regra, porque tem muita gente que treina perna todo dia aí. Mas eu acho que seria muito melhor para você tiraria um proveito muito melhor se você, por exemplo, na terça-feira, quando você treinasse e não conseguisse treinar quadríceps, por exemplo, treinasse o quadríceps lá na quinta, sexta-feira, dando esse intervalo de descanso aí, beleza? Agora deixa eu voltar pro meu treino que já deu tempo de descanso. O G Vinícius 2402 mandou assim: Léo, o que te levou a entrar pra musculação e qual o mínimo de porcentagem de gordura corporal que você já atingiu? Então, Vinícius, a minha história com a musculação, cara, tem muito a ver com autoestima e evolução. Por quê? Quando eu entrei na academia de fato, eu tava assim. Aí depois de algum tempo eu fiquei assim. Só que eu tava gordão, não tava curtindo então. E hoje em dia eu tô assim. No caso aí, cara, foi mais por estética, porque no começo eu me sentia muito mal. Eu não gostava do meu corpo. Ainda não gosto, não tá no ponto que eu queria, mas eu sei que melhorou e eu tô no caminho aí, sou muito orgulhoso do shape que conquistei. Agora, em relação ao percentual de gordura, o mínimo de percentual de gordura que eu já cheguei, não sei te falar porque eu nunca medi. Mesmo em pré-contest, lá no último dia antes do campeonato, desidratado e tudo mais, eu nunca peguei lá, fiz a medição e tudo mais. Eu sempre me guio pelo espelho, não vou saber te falar, irmão. O Rafael BSS: Léo, fala sobre como funciona a memória muscular, #Léo responde. Cara, eu já fiz um vídeo completo sobre memória muscular, então se você quiser assistir, o link tá aparecendo na tela. Só que de forma resumida, de forma rápida, é mais ou menos isso que acontece. Para você entender melhor, esse aqui seria o seu músculo. Esses pontos pretos que você está vendo aqui são torres de comando que você tem no seu músculo aí. Aí quando você hipertrofia, quando você cresce, acontece o seguinte: você cresceu e, consequentemente, essas torres também vão crescendo, vão aumentando. Você vai criando novas torres ali. Essas torres são responsáveis pelo seu controle neuromuscular, beleza? Apareceu um monte de torre aqui. Você cresceu, você hipertrofiou, você tem um monte de torres a mais. Agora, quando você fica muito tempo sem treinar, você emagrece. Você diminui o seu volume de massa muscular. Você está vendo aqui que você diminuiu. As torres que você criou, elas não somem, elas não deixam de existir, elas continuam ali. Ou seja, aquelas torres que comandam o seu músculo, que te dão mais controle em relação a ele, ainda estão ali. Você ainda tem um controle neuromuscular maior. Depois que você tem essas torres aqui, mesmo menor, como você está vendo, fica muito mais fácil você estimular, você controlar aquela área. Por conta disso, o crescimento acaba sendo consequentemente mais rápido ao longo do tempo, beleza? Beleza, bora para a próxima pergunta. E a última pergunta é do Cláudio Gabriel. Ele pergunta: BCA em cápsulas ou em pó? Qual é melhor? Abraço. Cara, você vai sempre me ouvir defender o uso do BCA em pó. Por quê? A absorção melhor, você consegue bater a quantidade que você precisa diária muito mais rápido. Eu uso esse BCA aqui, ó, BCA Drink da Max Titânio. Brother, a cada um dosador disso aqui, eu já tenho 7 gramas de BCA. Para eu bater essas 7 gramas em cápsula, eu teria que encher o rabo de cápsula. Ah, Léo, mas mesmo assim você conseguiria bater a sua quantidade, não conseguiria? Conseguiria, mas como eu falei, eu vou ter que tomar muito mais cápsulas. Se eu tomo muito mais cápsulas, acabam muito mais rápido. Se acaba muito mais rápido, eu tenho que comprar de novo. Se eu compro de novo, o custo-benefício não casa. Da matina, o dia tá pra começar. Não acordo muito cedo, sou meio marajá. Batata, doce, frango, logo de primeira. Prepara as marmitas, tá lotada a geladeira.